Beleza, voltando, vamos trabalhar agora as vedações, as proibições para os partidos políticos. Vem pra cá, olha só. Vedações. Primeiro ponto, eu fiz uma mescla aí com a lei eleitoral, viu, gente? A gente não está na Constituição, mas como eu falei para vocês no início da nossa aula, alguns pontos eu vou dar uma profundidade um pouquinho maior. Mas não quer dizer que eu vou usar todas as resoluções, todas as leis eleitorais. Mas que eu já vi que já caiu na prova de constitucional, eu estou trazendo para vocês. Vem para cá, olha só. Vedações aos partidos políticos. Primeira, ministrar instrução militar ou paramilitar. Viu, gente? É proibido o partido político dar instrução militar. É óbvio, né, gente? O que traz nessa ideia, inclusive, a proibição de ter uniforme, a proibição de adotar uniformes. Cadê? De adotar uniformes. Ele vem da ideia do partido nazista, né, gente? O partido nazista, ele criou-se, fundamentou nisso. Era um partido político, mas tinha a parte militar, a parte de uniformização dos seus membros, e isso levou ao descambo do regime nazista, ok? Então, a lei eleitoral já blinda, ó, uniforme não pode existir uniforme entre os membros partidários, não pode. 2, eu não posso existir o que é instrução militar ou paramilitar. Existem alguns partidos políticos no norte europeu que são partidos neonazistas. E lá tem instrução militar e, além disso, eles têm uniformes quanto a isso. Mas a lei eleitoral deles, penso eu, não estabelece aqui qualquer blindagem quanto a isso. Mas a nossa é blindado, beleza? Pelo menos isso. A utilização, organização paramilitar, isso já está na Constituição, tá? Artigo 17, parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Já falei aqui, instrução paramilitar e organização paramilitar. Paramilitar, para paralelo ao militar, ou seja, é alguma ideia de militarização, é uma ideia de utilização de armas, aí não pode. Com a ideia fim de tomar o poder, aí não pode. Não posso ter um partido político com essa característica. Até o direito de reunião, lembra lá no artigo 5º? O direito de reunião eu não posso ter armas, tem que ser fins pacíficos. Beleza. Que mais tenho vedação? Proibição de recebimento de recursos financeiros da entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a esse. Nós já vimos lá atrás, é um dos preceitos lá do 17, já vimos. Beleza, maravilha. Nada de fora, tudo de dentro. Proibição de doação de pessoa jurídica para campanhas, tá? É a chamada plutocratização do pleito eleitoral, tá? Essa ideia de participação das pessoas jurídicas para patrocínio de campanha é proibido também. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro. Esse aqui está repetido, acabou ficando repetido esse último aqui. Essas são as vedações aos partidos políticos. Vamos fazer questão, olha lá. É proibido, é defeso ao partido político o recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Certo ou errado? Certíssimo. Tranquilo, o examinador não quis quebrar a cabeça. Próximo. Questão. É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Certo ou errado? Erradíssimo. Vamos lá. Procedimento de criação. Vimos as vedações, vimos a cláusula de barreira, vimos a liberdade de criação, extinção, fusão, incorporação. E agora a gente vai ver como que é o procedimento, professor. Como que é o procedimento de criação? Perfeito. O procedimento de criação vem estampado pela Constituição Federal no parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica. Então, o primeiro ato é a aquisição da personalidade jurídica. Junto ao quê? A um cartório de registro de pessoa jurídica. Cartório aqui na sua cidade? Não. Em Brasília, tá? Esse cartório dos partidos políticos, ela é em Brasília esse cartório. Não é qualquer cartório no Brasil. Beleza? Após ele nasceu com pessoa jurídica, após ele ser registrado a esse cartório de pessoa jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele vira pessoa jurídica no cartório e depois ele é registrado junto ao TSE. Eu fiz aqui um desenho para a gente poder mapear essa ponta da matéria. Olha lá. Primeiro ponto, ele vai partir aqui de baixo. Aqui. Adquire personalidade jurídica no cartório em Brasília. A sede nacional do partido político deverá ser sempre na capital federal. A sede nacional tem que ser em Brasília e ele nasce nesse cartório em Brasília.
inscrição junto ao cartório de registro de pessoas. Ok? É impossibilidade de registro provisório de partido político, tá? Isso aqui é uma decisão do TSE. Não posso ter registro provisório. Tem que ser definitivo. Depois disso, o registro vai junto para o TSE, ok? Ele nasceu pessoa jurídica, depois ele vai ser registrado junto ao TSE, ok? Como eu disse para vocês lá atrás, tem que ser registrado no TSE. Gente, é muito comum em prova. Muito comum em prova dizer que o registro tem que ser no STF. Nada a ver. Nada a ver. Ou no Tribunal Regional Eleitoral. Nada a ver. O registro tem que ser junto ao órgão superior da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? Não vai errar. Não é STF, não é. É o TSE e não é cartório regional. Tem Tribunal Regional Eleitoral. É o quê? Tribunal Superior Eleitoral. Veja, ele nasce no cartório e é registrado no TSE. Nasce, adquire personalidade jurídica, vira pessoa jurídica de direito privado e aí ele vai ser registrado junto ao TSE. Lembra disso? Vamos lá, olha lá. Os partidos políticos adquirirão personalidade jurídica após o registro dos seus estatutos no TSE? Não. Não. A personalidade jurídica, ela é a antes. Vamos lá, olha lá como está na lei, ó. A partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica, na forma da lei, registrarão. Então ele nasce no cartório, não no TSE. Olha como caiu a questão. Os partidos políticos adquirirão personalidade jurídica após o registro dos seus estatutos. Não. Primeiro ele nasce pessoa jurídica para depois ele ser registrado junto ao TSE, ok? Após o registro, então ele está dizendo que primeiro registra, aí vira pessoa jurídica. Não, primeiro pessoa jurídica, depois se registra. A questão está o quê? Está errada. Beleza, entendemos isso? Próxima questão. A filiação partidária é condição de elegibilidade, ok? Beleza. Cabendo aos partidos políticos, após adquirir personalidade jurídica, de direito público interno no cartório de registro. Parei, não é pessoa jurídica de direito público interno, gente. É pessoa jurídica de direito quê? Privado. Está errado já por aqui. Está errado já por aqui. No cartório de registro civil do respectivo ente federativo, não é no ente federativo, é em Brasília, está errado, ao qual é vinculado promover o registro de seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, ato conhecido como notícia de criação do partido político. Ok? Notícia de criação está certo, mas tudo está errado lá atrás, ok? E ainda ele coloca Tribunal Regional Eleitoral. Outro ponto errado ainda. É Tribunal Superior Eleitoral. Ah, você viu, né? Você viu, né? Beleza. Ele não tinha visto, olha só, você viu aí, eu não vi. Ok? 3 erros nessa questão. Direito privado, não vai ser no ente federativo, é em Brasília, e o Tribunal Superior e não regional. Fechou, galera. Isso aí, muito bom. Muito bom. Próxima questão. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei, perfeito, registrarão os seus estatutos no STF. Opa, no STF, acabei de falar. Onde que é? No TSE. Mais uma. Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica mediante o registro dos seus estatutos no TSE. Não. Não tem como eu registrar se eu não nasci antes. Não tem como eu registrar se eu não nasci. Eu só vou nascer depois que eu adquiro a personalidade jurídica, aí eu vou registrar o TSE. Nesse caso está dizendo que eu vou nascer no TSE. Eu nasço, na verdade, lá no cartório. Eu viro pessoa jurídica no cartório para depois ser registrado no TSE. Ok? Beleza. Maravilha. Quinta questão. Os partidos políticos deverão ser registrados no Tribunal Regional Eleitoral de qualquer uma de suas sedes. Não é de qualquer uma, é em Brasília. Está errada a questão. Beleza? Tranquilo? Vamos para a nossa revisão? Vamos para a nossa revisão, professor. Abre a boca, pô. Vamos lá, vamos para a nossa revisão. Olha só, artigo 17. Vem comigo, olha só. Começa assim. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardado o quê? Lembra? Soberania nacional no dedo, regime democrático, pluralismo partidário e os direitos fundamentais das pessoas, entendeu? Desses 4 aqui tem os preceitos. Primeiro preceito, tem que ter caráter o quê? Nacional. Esse regulamento aqui está perdido, tá? Que eu apaguei, acabei não pagando junto. Caráter nacional. 2, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade de governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Tudo de dentro, nada de fora.
prestação de contas à Justiça Eleitoral, perfeita, e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E são os preceitos. Continuando, o parágrafo 1º vem falando assim: é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir o quê? Suas estruturas internas. E estabelecer o quê? Regras sobre escolha, formação e duração de quê? Dos seus órgãos permanentes, só permanentes? Não, permanentes e temporários. E sua organização e funcionamento para adotar critérios de escolha e o regime de coligações. Coligações, eleições proporcionais e majoritárias? Não, só majoritárias. Por quê? As proporcionais são o quê? Vedadas a sua celebração em eleições profissionais. É obrigatória a vinculação? Não, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Devendo estatutos estabelecer novas disciplinas e fidelidade partidária, ok? Fidelidade partidária também vem estabelecida aqui na norma constitucional. Que mais? 2. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, veja, após nascem primeiro personalidade jurídica, na forma da lei civil, aí sim serão registrados aonde? Fala para mim. Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Parágrafo 3º, novidade, somente terão direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio, somente, não é todo mundo. A televisão, na forma da lei, os partidos políticos que, cumulativamente, não, alternativamente, que o quê? Obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, quantos por cento? No mínimo quanto? 3% dos votos nulos e brancos? Não, só os votos válidos, distribuídos pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos ou de cada uma delas. Ou, alternativamente, eleger quantos? Quanto? Pelo menos quanto? 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Um ou outro. Lembre, essa regra só vai começar para valer mesmo em 2030. Ok? Em 2030 vai começar para valer essa regra. É proporcional a isso. Mas a letra fria já está sendo cobrada. Lembra disso? É proibido ainda a utilização o quê? De partidos políticos para organização o quê? Paramilitar. Posso estabelecer uniforme? Posso ter instrução militar? Posso receber dinheiro de fora? Não. Ao eleito por partido que não preenche os requisitos previstos aqui, eu posso migrar para outro partido? Posso migrar. Mas se eu migrar, eu levo o tempo TV, eu levo o fundo partidário? Não. Assim estabelece a norma. É assegurado um mandato facultado a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos, fundo partidário e do acesso à rádio e televisão. Ufa! Batemos a meta. Em 2 blocos, nós matamos partidos políticos. Muito tranquila a matéria. Revisão, exercício e fixação. Lembre-se que o nosso sacrifício é em silêncio, mas a glória é publicada no edital. Cumprimento a Sensei. Obrigado. Prepara o soco da vitória. E até a próxima, se Deus quiser. E te falo, Ele sempre quer. Até mais. Tchau, tchau. Clique like.